falando sobre INSS, CPMI do INSS, nós vamos lá para o nosso site, metrópolis.com. Dessa vez vamos sair de Igor Gadelha, colunista, e vamos também para o nosso colunista, o Tássio Lohan. Ele traz para a gente aí que Mendonça manda leiloar carros de luxo do Careca do INSS e de Maurício Camizotti. Eles dois que estão presos desde setembro do ano passado, de acordo aí com as apurações da Polícia Federal, o CRI, um dos principais nomes voltados a esses descontos indevidos de aposentados e de pensionistas do INSS. De acordo com a matéria do Tássio, no total serão 10 carros colocados a leilão e outros 6 serão usados pela Polícia Federal. Decisão é do ministro André Mendonça, que é relator do caso. A gente vai só reforçar aqui, porque a gente sempre vem falando, ao longo desses últimos dias, o nome de André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso porque ele está, neste momento, com 2 casos muito importantes e sempre acabam saindo nos jornais, que é o caso do Master, ele que se tornou relator do caso em fevereiro, e também sobre o caso das fraudes do INSS. Então, esses 2 casos acabam se ligando por conta da CPMI do INSS, mas André Mendonça vem ganhando reforço do seu nome por conta disso, por ele ser o relator desses casos. Então, a gente falou sobre ele no caso de Daniel Vorcário e agora a gente fala dele na coluna de Tássio Lohan sobre o INSS. O ministro André Mendonça do STF determinou que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública coloque em leilão 10 carros apreendidos na Operação Sem Desconto que investigam a chamada farra do INSS, que foi revelada aqui pelo nosso portal Metrópolis, antes mesmo de qualquer pessoa começar a falar. A operação aconteceu em abril do ano passado e a gente vem acompanhando aí os desdobramentos dela ao longo do tempo. Além disso, além desse leilão dos carros, André Mendonça autorizou que a Polícia Federal incorpore ao próprio patrimônio, outros 6 carros. A decisão obtida pela coluna de Tássio Lohan com exclusividade foi dada no último dia 9, em caráter sigiloso. A maioria dos veículos pertence ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Há também carros do empresário Maurício Camizotti e da esposa dele, Cecília Montalvão Simões, além de outros investigados. Entre os veículos que devem ir ao leilão tem aí Porsche 911, Panamera, Taycan e uma Lamborghini. E temos também uma BMW. Os valores de mercado desses carros variam entre R$ 69,7 mil, R$ 69.700 e R$ 2.440.000. No caso dos 6 automóveis que serão destinados à Polícia Federal, há uma Land Rover blindada e uma BMW de R$ 286 mil. Aqui, eu vou pedir para os meninos poderem aumentar para a gente a imagem para que você que está em casa possa acompanhar também essa imagem dos carros que devem ser destinados aí para leilão e também que deve ser destinado aí para a Polícia Federal. Na arte aí que foi feita pela nossa equipe aqui do Metrópolis, eles mostram aí os carros e os valores e de quem de quem pertencia esse carro e o ano deles. Então, a gente tem aqui todos os carros que devem ir a leilão e também que devem ir para a Polícia Federal. Isso tudo foi apreendido com os investigados nas fraudes do INSS. Além de carros, a gente também vê aqui motos. Foi tudo apreendido com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e também Maurício Camizotti, além de outros investigados. Aqui estão esses carros que devem ir a leilão e também seguir para a Polícia Federal. Ainda de acordo com a coluna de Tássio Lohan, ao solicitar a alienação e o uso de bens, a Polícia Federal explicou que as medidas têm como objetivo a preservação dos veículos, considerando a dificuldade de manutenção e a probabilidade de deterioração e depreciação. A Polícia Federal pondera que os veículos arrecadados estão sujeitos a considerável desvalorização com o decurso do tempo, o que pode impactar, inclusive, na reposição dos valores desviados dos cofres públicos, no caso de eventual condenação dos investigados. Foi o que relatou o ministro André Mendonça na sua decisão. Ele também, aí o Tássio traz mais aspas dessa decisão do ministro André Mendonça, e ele fala que os carros que serão destinados à Polícia Federal podem ser usados em ações de vigilância, em atividades que exigem representação oficial de autoridades, bem como em operações de risco que demandam atuação velada com o uso de veículos blindados, capazes de oferecer proteção contra disparos de arma de fogo. Além das imagens, o Tássio também fez aí
uma lista aí desses carros que devem ser leiloados e destinados à Polícia Federal. Se você está em casa e quer saber o valor, qual carro e o que deve acontecer com ele, é só entrar lá em metrópolis.com. Daqui a pouquinho teremos também corte dessa leitura que nós estamos acabando de fazer e você vai poder acompanhar todos os valores. Além disso, o Tássio coloca pra gente que o ministro André Mendonça acabou negando a restituição dos carros ao careca do INSS. Isso aconteceu em janeiro deste ano, aí querendo a liberação aí de valores para poder pagar acordos trabalhistas com ex-funcionários e também restituir 2 carros Jeep Renegade de familiares do lobista. Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, o lobista foi alvo de sequestro e bloqueio patrimonial de até 53 milhões de reais. A defesa dele explicou ao STF que, em razão das constrições, as atividades empresariais foram encerradas e diversos empregados foram dispensados por conta disso. O careca do INSS solicita a liberação da verba para pagar acordos trabalhistas já homologados na Justiça, cujas parcelas possuem natureza alimentar. Aqui tem uma matéria extensa falando sobre todo esse assunto aí dos carros que devem ser leiloados, lá na coluna de Tássio Lohan. É só você acessar metrópolis.com. Importante também trazer, né, a Camila acabou trazendo pra gente que alguns nomes devem aparecer no relatório oficial do deputado Alfredo Gaspar, que é relator da CPMI do INSS. Provavelmente o nome de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, também deve aparecer. Ele que prestou esclarecimentos na CPMI do INSS e depois acabou sendo preso em setembro do ano passado. E Maurício Camisotti também deve aparecer. Vamos acompanhar ao longo dessa semana o que deve virar essa CPMI do INSS. Mas agora...